Então já dá para vocês verem como é o funcionamento aqui, né? A gente tem um cristal que recebe 1.8 volts, certo? Essa tensão ela vem do Power Manager. Então, no momento que é aplicada essa tensão aqui, esse cristal ele já consegue oscilar. Se você pegar, por exemplo, se você pegar um cristal desse aqui e sem o Power Manager, só vem aqui e aplica 1.8 volts, esse cristal já começa a oscilar. É igual ao cristal da linha primária, certo? Se você coloca ali uma tensão no Power Manager, né? Na maioria das vezes, em alguns casos aí de circuitos, ele já vai começar a oscilar diretamente, certo? Aquela frequência de 32 kHz. Porque a gente tem dois cristais importantes na placa. É o cristal que gera a frequência para a CPU, que é o mais importante, e a gente tem o cristal, né, que gera a frequência de sleep, é a frequência do clock de dormir da CPU, certo? Então, nesse caso, esse clock ele é gerado por um cristal oscilador, entra no Power Manager e daí esse clock é convertido em um clock analógico, certo? Um sinal analógico, uma frequência analógica, para uma frequência digital, entre aspas, né? Já vou explicar o porquê. Então, o que acontece aqui? Alimentou aqui com 1.8 volts, pessoal, esse cristal ele já começa a oscilar, certo? Você pode até fazer um teste depois. Aplicar 1.8 volts aqui no cristal de quartzo, ele vai começar a gerar a frequência, né? Aquilo que eu falei no início, né? Baseado na física. Esse tipo de material, a depender do corte dele, certo? A depender do corte que é feito no cristal, e a depender da sua espessura, ele vai gerar uma frequência mais alta ou vai gerar uma frequência mais baixa, certo? O Carlos Sadoc. Cara, eu não costumo usar condição reversa para medir cristal oscilador, certo? Porque o cristal oscilador ele não consome praticamente nada. Ok? Apesar de ele ter alguns terem um componente, né, um termistor aqui dentro, em série, mas não seria a técnica correta, certo? Seria aferir as tensões e frequência mesmo. Então, vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a tensão que vai entrar aqui, certo? No cristal, e no momento que ela entra no cristal, no contato da tensão com o material cristal, certo? Não tem aí ferrinho dentro, não, certo? Não tem nenhum ferrinho que fica movimentando, não. É o próprio cristal mesmo que vai começar a oscilar. Esse momento que ele começa a oscilar, ele vai, né, gerar uma frequência, certo? A frequência que o próprio cristal foi construído para gerar, certo? No caso aqui, seria uma frequência de 26 MHz. E nesse caso ela vai para o WTR e ao mesmo tempo ela vem para o buffer. No momento que ela chega aqui no buffer, né, no clock de entrada, ela vai ser amplificada, certo? Ter ganho de amplitude, certo? Ela vai ganhar amplitude no sinal. E esse sinal, ele vai... Vocês vão ver a diferença quando eu medir aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem essa linha de VLDO, pessoal, que esse capacitor aqui, ele vai gerar uma tensão aqui de 1.8 volts, certo? Essa tensão aqui não sendo gerada, o buffer não funciona, não liga, certo? Se você tirar esse capacitor aqui, o buffer não vai ligar, certo? Eu vou mostrar isso também para vocês aqui na prática. Então, se acontecer alguma coisa nessa linha, esse capacitor entrar em curto, ou ele perder a propriedade, ou simplesmente por uma queda, esse capacitor sair da placa, ó, tá vendo ali no quadrado aqui, ó? Esse quadradinho aqui, ó, significa que é uma região crítica, certo? Que é uma região que deve ser observada, que não deve passar direto por em uma análise aqui, deve ser realmente observada de fato. Então, o que acontece aqui, galera? A gente tem aqui também uma linha, né, de PMIC TCXO Enable. Essa linha, pessoal, é uma linha de habilitação. Vamos só ver aqui, que eu não vi ainda, de onde ela está vindo, né? Ela está vindo do próprio Power Manager. Então, quem habilita... Deixa eu ver se ela vai para... Não, ela vem aqui, ó. Ela vem
da própria CPU. Então, ela é habilitada realmente pela CPU, certo? Essa CPU aqui provavelmente deve ser uma Exynos, classe em P, de POP. E vamos lá. Aqui a gente tem uma habilitação também para o Power Manager, né? Ele habilita tanto o buffer, como ele habilita também o Power Manager, certo? Para o Power Manager enviar uma frequência que a gente já vai ver para onde está indo. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a frequência, né? Ela vai sair aqui, ó, nessa linha aqui, ó, clock out, certo? Essa linha de CLK REC1 é a linha de habilitação. E aqui a gente tem o GND do circuito integrado, certo? Todas as tensões que entram para o circuito integrado, ela precisa de um ponto dentro do circuito integrado para ela circular. Ok? Se a gente não tem uma carga, ou se a gente não tem um ponto de terra, né, uma diferença de potencial, os elétrons eles não circulam. Ok? Então, para que haja uma circulação da corrente elétrica por dentro do circuito integrado, ele precisa ter o pino terra, certo? Então, a gente vai ter aqui o terra, certo? Aqui a gente tem um capacitor e basicamente é isso, né? Então, ela vai ter aqui a saída do clock, tem outra linha aqui, né? Que é uma linha de CLK-OT2, que seria uma saída de frequência aqui que está desativada, certo? E não necessariamente, né? Como foi dito aí, algumas pessoas falam, né? Que precisaria colocar um CI aqui e tal, já depender do circuito, se bota um resistor aqui de pull-up, né? De pull-down, que diga, mas no caso desse CI aqui não foi colocado, certo? Não tem nenhum resistor de pull-up de pull-up aqui ligado, certo? Para sustentar o nível lógico aqui, né? Ou estabilizar o nível lógico desse ponto. Então, o que acontece aqui, galera? A gente tem 3 saídas, certo? Na verdade, é uma saída só, mas a gente tem um nó aqui, ok? E esse nó, ele dá uma ramificação, ele gera uma ramificação, aonde vai sair mais 2 linhas dessa linha principal, da PMIC TCXO 26 MHz, ok? Então, essa é a forma de estrutura, né, para um CI buffer, ok? Quando se tem um CI buffer. Então, basicamente, não tem muito o que ver aqui, certo? Não tem muita complicação aqui.